Boa noite a todos. Então é sempre com alegria que a gente tem a oportunidade de se encontrar aqui nessa casa, né? Com os nossos, apesar dos nossos desequilíbrios, estamos equilibrados para chegarmos até aqui com a nossa saúde, né? Então isso é motivo de alegria para que a gente agradeça. Como Paulo sempre fez, em tudo dai graça. E a saúde é um bem precioso que a gente tem, né? Então vamos valorizar esse bem que a gente está desfrutando nesse momento, para que a gente venha a refletir um pouco na noite, né, dos nossos desequilíbrios. Quem não os tem, né? Todos nós possuímos desequilíbrios, mas graças a Deus foram eles que nos trouxeram aqui, né? Vamos sempre ver a parte positiva, porque se não fossem eles agirem de uma maneira forte e intensa na nossa vida, a gente não estaria aqui buscando um auxílio, um socorro, né? Uma instrução, um meio para que a gente consiga vencer os nossos desequilíbrios, os nossos problemas, né? Então, e quem é que vem nos trazer a solução? É Jesus. Isso é que a gente precisa ter a certeza que Ele está aberto para nos amparar o tempo todo. Ele nos afirma: eu vim para os doentes e não vim para os sãos. Então a gente também tem necessidade de ter a humildade para a gente se reconhecer nessa situação de doente, de necessitado de auxílio, necessitado de uma pessoa que tenha o poder, o auxílio de auxiliar. E quem tem essa força para auxiliar é Jesus. Ele está aberto o tempo todo. Nós é que precisamos nos abrir a esse auxílio tão importante, né? A esse auxílio e aos ensinamentos que ele veio nos trazer com tanto amor, com tanto carinho, e que o Espiritismo nos mostra de uma maneira muito clara. E esse esclarecimento que o Espiritismo nos dá, para mim foi um colosso. Me auxiliou muito. E eu agradeço que os desequilíbrios meus foram muito intensos, porque, olha, foi muito difícil momentos da minha vida. E graças a esses momentos duríssimos, com a mesma intensidade, eu me agarrei aqui. E aqui eu achei conforto para tentar devagar e saindo dos desequilíbrios em que eu me encontrava. Então, quando eles baterem forte em vocês, olha, vocês agradeçam por achar essa porta aberta, porque essa porta é abençoada. É abençoada porque os esclarecimentos que ele nos trazem muito conforto, pelo entendimento das coisas, né? Pelas situações que a gente passa na vida, pela compreensão que ele nos traz. E isso auxilia. Mas é preciso que a gente também persevere, né? Dê continuidade. Todo tratamento que um médico receita, ele tem uma sequência,
tem uma continuidade. Antibióticos são 7 dias. Você ficou um sem tomar, você perde o efeito. Então, Jesus tem o remédio para a gente, mas a gente precisa se abrir para o remédio e para o serviço, porque é no serviço que vai ser o nosso verdadeiro remédio. Então, vamos procurar ver aí o que a gente trouxe, né, dos ensinamentos. Daí eu peguei nessa Vinha de Luz, que é um colosso. Todos esses 5 livros nos trazem muita instrução. Emmanuel, né, é uma sabedoria infinita que nos auxilia muito. Então, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo. Paulo é uma força, né? A gente precisa estar buscando essas forças que tem no mundo e o que eles deixaram, né? Então, despertes o dom de Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência que tudo que foi criado é Deus, né? Inclusive a gente. E essa centelha divina que Deus criou a gente está dentro da gente. Então a gente tem que despertar esse dom que está aqui dentro latente, mas de uma maneira ainda muito tímida, muito apagada. E é preciso que a gente acenda essa chama, né? Alimente essa chama, para que isso vá nos revigorando, clareando os pontos escuros da nossa alma, do nosso espírito. É indispensável muito esforço de vontade. Olha como é que ele começa. Muito esforço de vontade, para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Então, todos nós carregamos esses impulsos primitivistas, menos felizes. Todos temos. Então, é preciso muita vontade para que a gente, à frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo. A doutrina espírita vem nos clarear que a nossa evolução vem através de muitas reencarnações. Saímos lá do homem das cavernas e a gente vem caminhando através das múltiplas reencarnações. Então é daí que vem essa sombra dos impulsos primitivistas que a gente traz do passado. Então, a gente tendo consciência disso, a gente precisa ficar esperto com elas, né? Em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos revaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Cada vez que a gente se afasta das leis eternas, nós sofremos. E os nossos impulsos primitivistas nem sempre estão de acordo com as leis eternas. E quando eles falam alto e a gente se afasta, vem a consequência. Jesus nos alerta: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, quem já não se sentiu nessa situação? Temos ao nosso dispor a luz da revelação divina. Então, essa revelação divina começa lá com Moisés. Depois, Jesus, vem ele próprio. Vem nos esclarecer. E daí ele nos promete que ele enviaria o terceiro Consolador,
que é o Espiritismo. Eu tenho essa convicção comigo. Quando a gente vai entrar num tratamento, a gente precisa ter confiança no médico em que passa o tratamento para a gente. E eu tenho confiança aonde eu estou me agarrando, que é o Espiritismo. Essa certeza que é a terceira revelação, eu não tenho dúvida. Então isso me ajuda, me abastece, porque eu preciso ter uma segurança aonde eu vou buscar o meu auxílio, o meu remédio. Eu preciso ter confiança nesse médico, e esse médico é Jesus. Foi ele quem prometeu que enviaria o outro Consolador. Dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extingua em nós. Então essa dádiva do alto está dentro da gente. A gente é que tem que não deixar ela se extinguir, priorizá-la. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões do prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Então você veja que a esmagadora porcentagem é de que a gente continue com esses instintos primitivistas que existem dentro da gente. Como é preciso uma vontade muito forte para que a gente assuma a responsabilidade de um trabalho, como o João falou, que é só a gente que pode fazer. Não vai ter ninguém que vai poder fazer esse serviço pela gente. São decisões internas. Cada um sabe aonde pega a coisa, aonde é a sua dificuldade. E eu acho bonito do Espiritismo que ela não aponta dedos para ninguém. Cada um faça a sua avaliação. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Influenciado. Por que a gente recebe essa influenciação? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é a influência da espiritualidade sobre vós? Muito maior do que vocês podem imaginar. Então, por que tanta essa influência? Porque nós estamos muito mais sintonizados com a parte negativa do que com aqueles que estão abertos a nos auxiliar. Ainda o negativismo existe muito forte dentro da gente, que é o nosso pessimismo, os nossos negativismos. Então eles entram em sintonia e conseguem influenciar a gente de uma maneira muito forte, para que a gente permaneça às escuras. Então a gente precisa mesmo assumir um trabalho intenso, ter consciência e trabalhar. Nas palestras comuns cercam-nos de insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Quem são essas zonas inferiores? É a espiritualidade inferior que ronda o nosso planeta. O nosso planeta está no 2º grau evolutivo. Primitivistas, provas e expiações. Então a situação nossa ainda é muito difícil. E a influência dos negativos é muito forte. Por isso que a gente precisa da abertura, através da oração, através do esforço da gente vir aqui, tá buscando alimentar essa chama divina que está dentro da gente. Senão a gente
sofre sim influências negativas. Começa uma rodinha, começa a falar mal, você já entra, você está sendo influenciado e está influenciando. Somos influenciados e influenciamos. Essa é a grande responsabilidade nossa. Como eu estou influenciando a Terra? Todo mundo reclama, mas e aí? Qual que é a nossa responsabilidade? Como eu estou influenciando de uma maneira positiva ou negativa? Nas aplicações da justiça é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho em obediência a determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Quantas vezes não vou hoje, deixa para depois, deixa a parte mais importante, que é a parte do Espírito, que é eterno, para depois. E vamos buscar os prazeres da carne, que todo mundo tem direito, ninguém é contra, mas a gente tem que ter consciência dos nossos desequilíbrios e a nossa necessidade de buscar de uma maneira intensa, para a gente sair da zona perigosa em que a gente vive. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. E aí? Quantos estão sofrendo as consequências de uma alimentação desequilibrada? Das bebidas, dos vícios, do excesso. E aí? O Espiritismo não aponta o erro, cada um faça a sua avaliação. Mas Deus dá uma máquina perfeita para a gente, um corpo perfeito. A gente tem a responsabilidade de cuidar dele da melhor maneira possível. Ser simples, buscar uma alimentação sadia, saudável. Está aí no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito, porque o nosso corpo é um instrumento do nosso espírito. Se a gente não cuidar bem dele, como que ele vai estar dando abertura para o nosso espírito? Então a gente tem essa responsabilidade. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no coração, no altar do coração. Então é isso, buscar sentimentos mais elevados, porque qual que é a mais linda das capelas, a mais alta, está dentro de nós. Essa centelha divina que Deus pôs em cada um de nós. Mas nós é que temos a responsabilidade de fazê-la brilhar. Brilhe a vossa luz. Essa é a recomendação de Jesus para cada um de nós. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, espírito desperto, na posição de reerguimento, de reedificação, sempre que é necessário. Caiu, levanta. Não fica choramingando. Caiu, levanta. A queda é natural, mas se levanta. Levanta e começa de novo. É só assim que quando a gente é criança que a gente aprende a andar
E é só assim como adulto é que das nossas quedas, o esforço para que a gente se levanta, que a gente vai se fortalecer. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então, é essa a mensagem, né, de alma desperta, que cada um procure reacender a própria luz, buscar o remédio de dentro da gente, porque o médico da gente é a gente mesmo, é a gente que é responsável pela gente. Se ninguém cuidar da gente, se a gente não cuidar da gente, quem que vai cuidar? Essa responsabilidade cabe a cada um. É intransferível. E nós temos que ter a certeza, a convicção que somos espíritos eternos e a prioridade é o nosso espírito. E a matéria fala muito alta. É essa a dificuldade nossa. Porque a gente põe as coisas da matéria acima dos valores do espírito, porque ela é palpável, ela nos fere, ela nos dá sensações. Então, a gente se desvia com muita facilidade, enquanto as coisas do espírito é para o futuro, mas trazem bem-estar já hoje, se a gente trabalhar, com determinação, enxergar, visualizar isso. É imprescindível que a gente consiga visualizar a necessidade do espírito. A matéria é necessária, todo mundo precisa trabalhar, pagar as contas, ter uma vida material equilibrada, mas nem só de pão vive o homem. É isso que Jesus nos afirma. Estejamos mais atentos para as necessidades do Espírito, que é eterno. A gente trabalha tanto para o nosso conforto físico, mas o corpo, mais dia, menos dia. Qual a maior característica da matéria? É a transitoriedade. Hoje é nosso, amanhã não é. Hoje temos corpo, amanhã não vamos ter. Por isso que é muito importante os estudos do sábado, da situação do André Luiz, que a casa oferece, que o João está dando curso aí e muita pouca gente vem se beneficiar desse curso, que é o futuro nosso, aqueles que já chegaram do outro lado, a situação deles. Como que a gente vai viajar para um país, todo mundo não procura saber? Como é, faz calor, faz frio, arruma dólares, euros para viajar, mas e aí para ir para o outro lado? Você está levando o quê? Com que? Como você vai chegar lá nas mãos com o quê? E o tempo passa muito rápido. Eu sempre falo, está muito mais perto da gente ver o resultado, porque o resultado é visível da nossa encarnação a hora que a gente chega do outro lado. Você se comprometeu com muitas coisas, foi cedida a oportunidade para você evoluir. A finalidade da encarnação é essa. A gente precisa ter essa consciência para que a gente não desvie do caminho. Mas a gente, foi falado aqui, a gente se desvia com muita facilidade e vamos permanecer na obscuridade. Vamos chegar lá em situação complicadíssima. E aí? Se a gente está tendo a oportunidade de chegar lá, ter gente e querendo que chegue bem, foi que minha mãe falou no último dói aqui, ó. Façam uma avaliação individual de como vocês estão na tua encarnação. A gente está aqui esperando vocês, mas a gente quer receber vocês felizes por terem cumprido com as obrigações que se comprometeram e não com as consciências pesadas por não terem feito aquilo que se comprometeram.
média abaixo de 5. E aí? Chega lá, pesa, porque lá não tem as distrações e as atrações daqui. Pesa de uma maneira muito mais intensa na nossa consciência. A gente precisa, o Espiritismo acorda a gente para essa realidade futura. Vamos deixar um pouco as coisas materiais e visualizar o nosso futuro, porque a vida é muito rápida. Paz e renovação, capítulo 11, reequilíbrio. A palavra tratamento, numa de suas mais justas acepções, significa processo de curar. E existem tratamentos de vários modos. Quando sofremos, por exemplo, os prejuízos da ignorância, buscamos o apoio da escola, para que a instrução nos felicite com a luz do discernimento. Está aqui a diretora da escola, aqui, ó, que ajuda muito. Quem foi para a escola. E no dia da enfermidade é forçoso reconhecer a ciência médica, que se expressará em teu favor através das medidas socorristas diversas. Ciência médica que, quando os desequilíbrios chegam num grau grave, é preciso aproveitar. A ciência médica está aí, né? Depressão, ansiedade. Então não é só centro espírita que a gente recomenda. Vá buscar aí os recursos médicos que existem. Estão aí, a ciência médica evoluiu, está para nos auxiliar. Temos que buscar esses recursos para quem está em situações mais graves, né? Na solução de necessidades primárias da vida orgânica, quanto mais alto o gabarito da educação, mais imperioso se torna o concurso especializado. Daí os quadros crescentes de higienistas, odontólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Ocorre o mesmo no reino do espírito, quanto à cura da alma. Ocorre o mesmo no reino do espírito, quanto à cura da alma. Antes da reencarnação, a criatura que se vê defrontada por obrigações de resgate e reajuste é levada espontaneamente ou não a renascer junto dos companheiros de antigas faltas, a fim de granjear os recursos indispensáveis à própria quitação diante da lei. Eu pus aqui porque são os problemas familiares. Quem não os tem? Agora, o Espiritismo nos mostra o porquê de tantos problemas na família, relacionamentos. Que da onde eles vêm? Eles vêm do passado nosso. Então é a oportunidade de reconciliação. A gente encarnou consciente, pediu a oportunidade. Muitos espontaneamente ou não, muitos são forçados, induzidos a reencarnar junto. Então, vamos aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, aproveitando o tempo que a gente está aqui, para desfazer esses maus entendidos, tendo consciência de onde que vem as desavenças e buscar a solução para elas. Quitação diante da lei, lei do Pai. Deus é justo, é misericordioso, mas Ele é justo. A gente sofre as consequências e a gente, se errou, temos que reparar os nossos erros. Por essa razão, verificarás que não é difícil amar a humanidade em seu conjunto, mas nunca fácil harmonizar-se na organização doméstica, onde a vida nos transforma transitoriamente em instrutores particularizados uns dos outros. Então,
aqui mostra muito bem os problemas que a gente está aqui. Se a gente não resolver nessa, a gente vai estar chutando a bola para frente. Quando que a gente vai ter uma nova oportunidade? Já pensou o trabalho que a espiritualidade superior teve para juntar todo mundo, dar certo, pai, mãe, renascer, problemas lá, e a gente pede, porque do outro lado essas coisas estão atrapalhando muito a nossa consciência. Esses erros nossos pretéritos pesam de uma maneira significativa na cabeça da gente. Por isso que a gente pede, assume. Muitas vezes vem obrigado, mas são oportunidades de resgate. E eu opus isso porque eu acho que os desequilíbrios entre as famílias, todo mundo tem. Então, é a primeira célula. Se a primeira célula a gente não procurar deixá-la sadia, como que vai estar o organismo todo, a humanidade? A gente pode falar mal do mundo se a gente não está sendo capaz nem de cuidar da nossa própria família, da nossa, que a gente tem mais responsabilidade? Então o Espiritismo nos acorda, atentos, prioriza a família, é o maior bem que a gente pode ter, a riqueza da gente se dar bem com todos, mas a gente tem que se tolerar, se aceitar. É que o lar ou o grupo de serviço nas teias da consanguinidade ou da convivência se erigem como sendo escolas de emenda, institutos de reabilitação ou pequenos sanatórios do sentimento, pontos chaves do processo para cada um de nós. Porquanto em casa ou no círculo íntimo encontramos o lugar certo para o encontro exato com os parceiros difíceis de outros tempos. Então ninguém cai na família errada. Todo mundo vem na família certinha ali, ó, com todo mundo já. Então veja como é que o alto trabalha incessantemente para o progresso da humanidade. Então é isso que a gente precisa aproveitar a chance com lucidez, consciente da situação e das necessidades que todo mundo tem. Isso vai nos dar força para que a gente vença os desequilíbrios existentes no lar. Tá lá, Evangelho no Lar. Muito importante que todo mundo faça. Busque harmonizar o seu lar, fazendo o Evangelho, fazendo uma oração, dando abertura para que a espiritualidade interceda de uma maneira positiva na casa de cada um. A gente varre todos os dias a casa, sai um monte de sujeira, mas e as sujeiras psíquicas dos nossos pensamentos? Pensamento tem cor, tem peso, tem tudo. E muitas vezes isso acumula e atrai se são pensamentos enfermiços, vai atrair entidades enfermiças. É tudo por sintonia. Então, se a gente não der abertura para aqueles que têm a capacidade de nos auxiliar, chamar para fazer essa limpeza, inclusive da gente, e a gente se esforçar para melhorar o nível mental nosso, através de uma boa leitura, de um bom pensamento, porque os nossos pensamentos são inferiores. Isso causa desequilíbrio no nosso organismo. Tem um trabalho lindo de um japonês que ele mostra a fotografia dos cristais da água, sobre várias influências. Rock pesado, sob uma oração, música clássica tocando. Procurem na internet. Coisa mais linda quando se forma os cristais, tudo organizado, lindos.
quando sob uma influência negativa, horríveis. E o nosso corpo, quanto tem de água? E o nosso pensamento, como está influenciando nesse tanque de água que é o nosso corpo? Então a gente tem que ver essas coisas, e se a cada um faça a sua análise e busque com intensidade. Ler coisas boas é fundamental, nos ajuda a transportar do nosso nível inferior para pensamentos mais elevados. Está cheio de leitura boa. Só o Chico psicografou 400 livros. Se esforçou pouco a espiritualidade e ele para trazer todo esse material para a gente, e muitas vezes a gente menospreza. A gente tem que se esforçar, como foi falado no começo. A gente tem que ter determinação para vencermos os pontos escuros de cada um de nós. Pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes. Espera aí, deixa eu ver. Eu deixei de ler. Difíceis de outros tempos, junto dos quais, durante o período da reencarnação, adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável à conquista do amor, a única força capaz de assegurar-nos a ascensão para a vida eterna. Olha só que coisa mais linda, só o amor é o antídoto. Então já nós recebemos uma carga fluídica quando nascemos das nossas mães. Quanto amor somos recebidos pela nossa mãe, pelo nosso pai, e a gente precisa estar alimentando esse amor para que a gente consiga distribuir entre os familiares, para que esse amor tenha força e vença as dificuldades que existem entre eles. Esse é o verdadeiro antídoto, o amor. Não existe outro. É o amor que o Pai tem por nós. É o amor que Jesus tem por nós. Esse é o remédio. Mas nós temos muita dificuldade para ter esse amor com o nosso semelhante ainda. Pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais. E de que se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam, as fraquezas, ainda hoje, o lugar dos irmãos caídos podem ser igualmente o nosso. Olha que risco, ninguém está tão senhor de si, tão bem alicerçado aqui. Divaldo Franco pedindo prece com 90 e tantos anos, hein? Ele, um médium que só trabalha. Então veja os riscos que a gente corre na nossa encarnação. Porque se a gente não pisar firme em direção do bem, os nossos desequilíbrios ainda falam muito alto dentro de cada um. As nossas más tendências, pelos nossos vícios. Quem não os tem? Que força precisamos fazer para vencer os nossos vícios? Eu sempre falo, aquele que vence um vício numa encarnação é um herói. Eu conheço os meus. E que dificuldade eu tenho com os meus. Então a gente tem que ser realista com o que a gente é. Assumir. Ter a humildade de se reconhecer e buscar se transformar. Jesus está aí, a espiritualidade está aí, mas é responsabilidade de cada um. São decisões internas,
de cada um. O Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A gente só pode ser obediente quando a gente entende. E quem traz essa razão para a gente é o Espiritismo, que faz com que a gente entenda o porquê das coisas. Daí a gente se torna mais obediente, porque a gente entende. Não porque Deus quis. Isso não é resposta para ninguém. Porque Deus quis assim. Não. O Espiritismo traz com clareza o porquê das coisas. E isso ajuda muito. A resignação é o consentimento do coração. Duro é você entender, mas transformar o sentimento. Muitas vezes a gente entende, mas o sentimento fala mais alto. A gente não consegue sentir aquilo pelas pessoas. A gente tem dificuldade. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Quantas vezes a gente se acha injustiçado, que estamos sofrendo mais do que merece, Deus errou na medida com a gente, Deus está, eu não mereço passar por tudo isso. Então a gente se revolta e não aceita as situações difíceis que a gente passa na vida. Mas ninguém passa sofrimentos que não mereçam, porque a justiça do Pai é perfeita. Essa confiança que a gente precisa ter. Obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós que somos o guia da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio para segurar as nossas más tendências e da espora para quando a gente amolece e não quer caminhar. Então, é bem a minha área, eu entendo um pouco de cavalo, por isso que eu pus isso daqui. E é assim que a gente precisa, E a humanidade, a espiritualidade superior está aí para fazer avançar. Jesus tem metas a atingir com o nosso planeta, com cada um de nós. Ele espera que a gente evolua, tem muita coisa bonita por aí para a gente ver. E a gente fica enroscado em dificuldades que vêm lá do passado. Vamos se esforçar, que vale a pena. Vale a pena o bem-estar que nos traz o equilíbrio. Toda resistência orgulhosa deverá ceder. Então eu sempre falo, a gente não precisa ficar querendo convencer ninguém. Deus tem os meios de fazer dobrar o joelho dos seus filhos. Deus tem os meios. A gente não precisa se preocupar. E cada um está num ponto. Cada um está num ponto. Não precisa a gente ficar preocupado. Dá linha na pipa. Uma hora a coisa complica e ele vê que ele não dá conta sozinho. Cada um tem que chegar nesse ponto por conclusão própria. Bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos aos dóceis ensinamentos, que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Daí, por último, eu pus a 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, já que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. A gente só pode ser feliz quando a gente trabalha pela felicidade do nosso próximo.
Só aí a gente tem direito a ser feliz. Então, fora da caridade não há salvação. Qual que foi a palestra da Luísa semana passada? Benevolência, falou de benevolência, está aqui, ó, a primeira coisa da resposta. Mas como que a gente pode ter benevolência com o nosso irmão? Como que só a gente enxergando que o nosso irmão é tão desequilibrado como eu, que ele é um filho de Deus como eu. Daí eu aceito os desequilíbrios dele, eu tenho compaixão, tenho respeito pelo outro, porque quem criou o outro foi um filho de Deus. Eu só não tenho compaixão quando eu me acho melhor. Isso é orgulho. Daí eu menosprezo o outro. Então é duro ser benevolente, é ter compaixão dos desequilíbrios do outro. Porque eu também tenho desequilíbrio e afeto os outros com os meus desequilíbrios. Eu quero que os outros tenham compaixão de mim, mas eu não tenho compaixão dos outros. É muito difícil. Você só consegue se você se pôr no nível igual, você ter humildade, se reconhecer filho do mesmo pai, irmão. Enquanto a gente não tiver essa visão, não há caridade sem humildade. Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias. Vamos aceitar o outro do jeito que ele é. A gente é do jeito que a gente quer ser, com as teimosias, com os erros nossos. Então vamos aceitar, não do jeito que a gente gostaria que ele fosse, do jeito que ele é. Ele tem o direito de ser, ele tem que passar pelas experiências dele. A gente tem que entender isso. A gente não consegue modificar a gente, os nossos próprios defeitos. Como que a gente quer exigir que o outro se modifique? Então a gente precisa ter essa indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Enxergar que quem está te ofendendo é um desequilibrado. Essa ofensa vem de um desequilíbrio que você também tem. Você também é portador. E você também ofende. Eu acho que a gente enxergando dessa maneira fica mais fácil para a gente tentar, já que a grande oportunidade do nosso dia a dia são o que? Os relacionamentos, tanto com os nossos quanto com os exteriores. É a nossa oportunidade da gente estar praticando a caridade, porque a caridade não é só levar pão para quem está passando fome. Aproveitar os relacionamentos do nosso dia a dia para estar agindo com caridade, já que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Enxergando o outro com desequilíbrios iguais ao que você tem. Fica mais fácil da gente aceitar o outro como ele é. A praticar a lei de Deus que Jesus veio trazer para a gente. Toda a lei, todos os profetas, Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei, todos os profetas. E tão difícil, tanta dificuldade de a gente ter em pôr em prática. Mas a gente tem que ter essa lucidez e está tentando. Se você errou, tenta de novo. Aproveita o teu tempo da encarnação da melhor maneira possível, fazendo todo o bem que é possível, no limite das vossas forças. É isso que Jesus nos pede e está aí no Livro dos Espíritos. É o que eu desejo para cada um, para todos nós, que a gente tenha mais ação, essa vontade mais determinante, que esse amor esteja cada vez mais forte dentro da gente, aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, que o Pai nos concede.